Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Sabrina para mais um vídeo dessa semana. Então, hoje eu queria fazer um vídeo um pouquinho diferente, assim, tá? Semana passada eu passei aqui no vídeo algumas dicas de como escrever e-mail administrativo, tá? Como é que é a forma mais correta para quando a gente for escrever um e-mail, né? Então, qual é a forma, a maneira ideal, o jeito ideal, assim, mais correto, digamos, de como fazer um e-mail, né? De como escrever um e-mail administrativo. Então, hoje eu queria colocar, então, aquelas dicas que eu passei. Então, a gente vai colocar aquelas dicas que eu passei em prática, tá? Então eu vou colocar a tela aqui de como se eu estivesse escrevendo um e-mail mesmo, tá? Colocando aquelas dicas na prática. Vamos lá, então? Então vamos lá, vamos começar. O meu e-mail tá aberto, vocês já conseguem visualizar aí na tela, né? Então, pra gente escrever esse e-mail, vamos colocar como exemplo o seguinte. Eu, Sabrina, tá? Trabalho como assistente administrativo em um hospital chamado Hospital da Luz. E o gerente do setor me pediu para encaminhar um e-mail para uma paciente que se chama Marisol, para dizer que os documentos dela, né, já foram recebidos, né, que estão sendo cadastrados no sistema, e aproveitar esse e-mail para solicitar também que essa paciente encaminhe um documento com foto, né, para que possa ser aberto o prontuário dela para outras marcações. Então, como é que eu vou colocar isso, então, né, que o gerente está me pedindo, eu como assistente administrativo, então como é que eu vou escrever isso no e-mail, tá? Então, colocando aquelas dicas que eu coloquei, que eu deixei semana passada no vídeo anterior, tá? Primeiramente, quando a gente vai encaminhar um e-mail, né, administrativo, nesse caso, linguagem formal, tá? Então, é a linguagem que a gente vai utilizar, é a linguagem informal. Então, a gente pode esquecer gírias, abreviações, tá? Com linguagem informal, a gente não usa gíria nem abreviação. Primeiramente, a gente começa, então, com a saudação, com o vocativo que a gente, então, começa o e-mail, tá? Eu já deixei escritinho aqui, então tá aqui, ó. Prezada senhora Marisa, boa tarde. O vocativo tá aqui, prezada. Se eu quisesse colocar um outro também, cara, senhora Marisa, boa tarde, poderia colocar também, tá? E aí, boa tarde é a saudação, tá? E aí o texto, como é que eu vou colocar o texto? Assim, eu tenho que organizar essas informações, né? O que eu preciso comunicar nesse e-mail, né? Então, e tem que ser de forma clara e objetiva, né? Para que a pessoa possa entender o que eu tô escrevendo, a mensagem que eu quero passar. Então, assim, vamos relembrar. Eu trabalho num hospital chamado Hospital da Luz, correto? E foi o gerente, eu trabalho como assistente administrativo e foi o gerente do setor que me pediu para encaminhar um e-mail, né? Então, em nome da administração, do Hospital Luz, né? Então, se eu sou assistente administrativa e o gerente do setor que me pediu, então eu faço parte da área administrativa. Então, vamos colocar aqui, né, que foi o que eu coloquei, em nome da administração do Hospital Luz, vírgula. Ele me pediu para escrever o quê? Para dizer que os documentos dela, né, já chegaram, né, que já recebemos os documentos dela, né, já foram recebidos e que a gente já está cadastrando no sistema, né? Então, o que eu vou colocar aqui nesse e-mail? Informo que seus documentos foram recebidos e já estão sendo
cadastrados. Se tiver algum erro, gente, não tem problema, tá? Eu vou escrevendo e mesmo que tenha um erro, não tem problema, porque lá no final a gente vai reler, né, o e-mail, que essa é uma das dicas, né? Reler o e-mail para ver se tem alguma coisa errada, tá? E então eu vou deixar, se tiver alguma coisa errada, daí a gente conserta, no final, tá? Então, assim, já foram recebidos e já estão sendo cadastrados no sistema, né? Que foi onde ele pediu para colocar. E aí o gerente também me pediu para pedir, né, nesse e-mail que ela encaminhe os documentos, algum documento com foto dela, né? Então é o que a gente vai colocar aqui. Peço, por gentileza, que envie também uma cópia de um documento oficial com foto para que possamos dar entrada na abertura de seu prontuário. Documento, que é um documento, então, que ele pediu, né, com foto pra gente abrir, para abrir um prontuário para ela, e também, né, e esse documento, esse, que será necessário para marcação de exames e de novas consultas no futuro. Certo? Então, eu já passei aqui tudo o que eu precisava no texto, tá? Já coloquei, então, que o documento da senhora Marisol já chegou aqui, no setor administrativo, e pedi para ela também encaminhar uma cópia, né, para que a gente possa dar abertura no prontuário, e que esse documento também vai ser necessário para marcação de exames e de outras consultas no futuro, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou reler esse meu documento, esse meu e-mail, né, para ver se tem algum erro. Então vamos lá. Aqui tá tudo certo. Em nome da administração do Hospital Luz, informo que seus documentos foram recebidos e já estão sendo cadastrados no sistema. Ponto. Peço, por gentileza, que envie também uma cópia de um documento oficial com foto para que possamos dar entrada na abertura de seu prontuário. Documento esse que será necessário, daí aqui tem um erro, né, de digitação, para a marcação de exames e de novas consultas. Aqui também tem um erro de ortografia. Consulta no futuro. Bem, aí terminado o texto, né, encerrando o e-mail, o que eu tenho que fazer agora? A gente sempre tem que colocar, então, no e-mail, assim, administrativo, a gente nunca termina o e-mail, né, encerrando o e-mail, a gente nunca coloca, por exemplo, assim, beijos, abraços, não, tá? Como é um e-mail administrativo, a gente pode utilizar as dicas que eu coloquei no e-mail, no vídeo anterior. A gente pode encerrar o e-mail com atenciosamente. Mas também, se eu quiser colocar não só atenciosamente, né? Ao invés de atenciosamente, eu posso colocar aguardo seu retorno, qualquer dúvida estou à disposição, tá? Então, são essas frases, assim, para encerrar o e-mail, tá? Então, eu vou colocar aqui, já coloquei atenciosamente, vou colocar o meu nome, que é a minha assinatura, que a gente fala, né? Aí tá aqui a minha assinatura, o cargo que eu ocupo, que é assistente administrativo, né, no hospital. E aí tem alguns lugares, assim, que tu pode já ter uma assinatura
de e-mail mesmo, tá? Eu não vou colocar isso aqui porque daí é uma questão mais assim, digamos assim, vai muito assim da empresa. Tem algumas empresas que você já faz uma assinatura. É interessante fazer, tá? Mas, enfim, eu vou colocar hoje mesmo mais essa questão do escrever o e-mail mesmo, tá? Então, assim, a gente já colocou, o nosso e-mail então tá em linguagem informal, já colocamos ali vocativo, saudação, já escrevemos o texto, tá? De forma bem coesa, de forma que dá para se entender, né? A pessoa vai entender. Nós já revisamos, né? Tem até aqui um erro aqui de digitação. Já revisamos então. Colocamos o encerramento, a assinatura e o cargo que eu ocupo, né? E aí o e-mail tá prontinho, tá? Outra coisa também que é interessante a gente ver é formatação, tá? Eu acho interessante quando a gente for formatar, tá? E-mail, eu vou colocar aqui tudo alinhado à esquerda. Eu poderia colocar também aqui alinhar justificado, que eu acho até que fica melhor, mas eu não tô achando aqui, então vamos deixar assim mesmo. Mas vocês já ficam sabendo que é melhor assim justificado, tá? Essas cobrinhas vermelhinhas aqui é que às vezes ele não entende, ele entende que tem uma sentença errada, por isso que ele fica assim. Aí é bom a gente dar um espaço, tá? Pra não ficar assim. E aí tá aqui prontinho o e-mail, tá? Com aquelas dicas que eu passei para vocês. Então, não tem nada de dificuldade, não é difícil, tá? É só praticar mesmo, né? Então, eu acho interessante aí se vocês têm alguma dificuldade no português, na ortografia, aí é ler bastante, né? Enfim, e aí praticando também, que eu acho bem interessante, tá, pessoal? Então, minha gente, por essa semana, o vídeo de hoje é isso. A gente fica por aqui. E aí, na próxima semana, a gente se vê de novo. Um grande beijo pra vocês, tá? Saudades e até a próxima.